Meus amados, graças a paz, meu nome é Vandieli Santos e no vídeo de hoje é um vídeo de informação para o seu coração. Hoje o nosso vídeo é um vídeo sobre conhecimento e eu trago aqui 3 tipos de Bíblia e eu gostaria de mostrar a diferença entre cada uma delas. O que há de diferente entre cada uma dessas 3 Bíblias. Quais são essas 3 Bíblias? A Bíblia evangélica, a qual eu uso, a Bíblia católica e a Bíblia da Testemunho de Jeová. Essas 3 Bíblias, eu gostaria de trazer aqui uma diferença que há entre cada uma delas. Sabemos que temos diversos tipos de Bíblia, temos muitos tipos de Bíblia que contém diversos livros dentro dela com diversas qualidades, vamos dizer assim, para diversos gostos, vamos dizer. Mas as Bíblias mais conhecidas que nós temos aqui no nosso país, nós vamos ter a Bíblia católica, a Bíblia evangélica e a Bíblia do Testemunho de Jeová. E por esse motivo que eu trago aqui essa informação acerca da diferença de cada uma que há entre elas. Começando pela Bíblia evangélica, a qual eu uso, ela contém 66 livros, sendo dividido em 2 partes, sendo no Velho Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. E a Bíblia Católica, ela contém 73 livros, sendo dividida também em 2 partes, sendo o Velho Testamento 46 livros e o Novo Testamento também 27 livros, assim como a Bíblia evangélica. A Bíblia do Testemunho de Jeová, ela já é igual à Bíblia evangélica na questão da quantidade de livros, que são também 66 livros, dividindo em 2 partes, sendo no Velho Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros, sendo ao todo 66 livros também. Então, a Bíblia do Testemunho de Jeová, ela, na quantidade de livros, ela é igual à Bíblia evangélica. E assim como a Bíblia evangélica, a do Testemunho de Jeová contém menos livros do que a católica, sendo que a católica contém 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica e de que a Bíblia do Testemunho de Jeová. E esses 7 livros, eles se encontram no Velho Testamento, a qual conhecido como os chamados canônicos, que são os 7 livros que se encontram no Velho Testamento da Bíblia católica. E qual o nome desses livros? Eu gostaria aqui de mencionar rapidamente, que é Tobias, Judite, Macabeus 1, segundo Macabeus, e também a Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Nós temos Eclesiástico, e aqui ele tem Eclesiástico e Baruque. É os 7 livros que se encontram na Bíblia católica, a qual a Bíblia evangélica e também a do Testemunho de Jeová não contém. Então, essa basicamente é a diferença da questão dos livros entre essas 3 Bíblias. Agora, na questão da leitura, vamos ter diferente alguns capítulos, por exemplo, a dos livros, que são 7 a mais da católica, mas o restante dos outros livros, a leitura nós vamos ler igual a da evangélica, no caso com os capítulos e os versículos dividido pausadamente cada um. Assim como a sequência dos livros também são igual da Bíblia evangélica e assim também da Bíblia do Testemunho de Jeová, os livros são em sequência, tirando esses 7 livros. Agora, a questão da leitura, qual a diferença entre palavras que vai se usar? A católica e a Bíblia evangélica, ela vai usar a palavra que eu vejo, a única palavra que eu vejo assim de diferente da Bíblia evangélica, da Bíblia católica para a Bíblia do Testemunho de Jeová, é que a Bíblia do Testemunho de Jeová, ela vai chamar a palavra Espírito Santo de força ativa. As mesmas informações que a gente vamos encontrar na Bíblia evangélica, nos 66 livros, essas mesmas informações nós vamos encontrar na Bíblia do Testemunho de Jeová, e assim vice-versa. Nós não vamos encontrar todas as mesmas informações da católica na Bíblia evangélica e na do Testemunho de Jeová, devido à diferença de livros. Mas tirando esses 7 livros, os outros livros têm as mesmas informações, os mesmos personagens com as mesmas passagens.
Agora, essa palavra Espírito Santo, que usamos na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica, na Bíblia do Testemunho de Jeová, vai usar força ativa. Então, eu gostaria aqui de ler o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, para a gente entendermos essa passagem como se fala na Bíblia Evangélica e na Bíblia do Testemunho de Jeová. Diz assim na Bíblia do Testemunho de Jeová: a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Aí que vai falar que era a força ativa, que é o que ele chama o Espírito Santo. Na Bíblia católica e evangélica diz assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Essa é a diferença de Espírito Santo para força ativa, é a palavra que eles usam, de Espírito Santo. Mas quando nós vamos ler a Bíblia do Testemunho de Jeová e a Bíblia do Evangelho, nessa questão do Espírito Santo, eles têm a mesma função que o Espírito Santo ele faz em nós, só que a diferença é que eles usam força ativa para Espírito Santo. E a leitura dos versículos, quando nós lemos na Bíblia Evangélica e Católica, a maioria delas, nós vamos ler o versículo inteiro, e agora o versículo ele vai continuar do início. E vai ali continuar, tipo o versículo 1. Terminou de ler o versículo 2, agora vai voltar ao versículo 3 do início e vai dar continuidade. A Bíblia da Testemunha de Jeová já é diferente da católica e da evangélica, que ela vai continuar o versículo da onde parou. Se parou no meio da folha vai continuar o próximo versículo. Essa é basicamente a diferença entre a leitura de ambos. Mas, tirando isso, a Testemunha de Jeová e a evangélica, ela é muito parecida, ela é muito igual, as informações são a mesma. A diferença que eu vejo são visões e interpretação que cada leitor tem de cada uma. É por isso que há também aquela modo de pensamento da Testemunha de Jeová para o modo de pensamento do cristão, do evangélico, no caso. Eles temos essa diferença porque eu vejo por interpretação. Mas informação da Bíblia, eu tenho as duas Bíblias e para mim as informações são igual, está escrita igual. Qual a outra diferença que nós temos entre a Testemunha de Jeová e a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? Essa Bíblia aqui, até o determinado momento que eu estou gravando esse vídeo, até onde eu sei, as minhas informações, Testemunho de Jeová, ele não vende Bíblia. Isso mesmo. Testemunho de Jeová, ele não vende Bíblia. Bíblia do Testemunho de Jeová, ela é dada. Você não compra a Bíblia do Testemunho de Jeová pelo Testemunho de Jeová. Não sei se eu pegar e eu vender a Bíblia, né? Mas a Bíblia em si, do Testemunho de Jeová, ela é doada. Já a Bíblia nossa, cristã, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, nós vamos adquirir ela como? Comprando. Algumas igrejas até doam, faz algum tipo de evento assim e doa algum tipo de Bíblia. Mas se você quer ter uma Bíblia, você vai comprar ela, sendo evangélica ou católica. Já no Testemunho de Jeová, você vai conhecer o Testemunho de Jeová e você vai pedir uma Bíblia a ele e ele vai te dar uma Bíblia da Testemunho de Jeová. Eu acho isso lindo e maravilhoso, essa parte do Testemunho de Jeová, deles poder conceder Bíblia para todo mundo que quer ter uma Bíblia. Por mais barato que a Bíblia deve ser, tem pessoas que ainda têm dificuldade de comprar uma Bíblia. Então, este é o vídeo de hoje, é um vídeo de informação, colocando e mostrando as diferenças entre essas três Bíblias, a qual são diferenças muito grandes entre a católica e a do Testemunho de Jeová e a evangélica. Sendo que a evangélica e a Testemunha de Jeová elas são muito, mas muito idênticas. Diferença que eu vejo é a interpretação de leitura de cada um dos seus leitores. Ok? Então essa é a palavra, ou esse é o ensinamento, essa é a reflexão que eu deixo em seu coração. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreve em nosso canal, Vandieli Santos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.